Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à resolução de mais uma atividade aí, atividade proposta que é da aula 2, tá legal? Aula 2 aí do Educa PE, pessoal, Educa PE, professor Alexandre Nogueira, tá lá a aula 2. Se você já assistiu a aula 2, essa aula é do dia 8/5, tá bom? Se já assistiu, legal, tá prontinho aí pra gente fazer as nossas questões. Se não assistiu, volta lá. Aí tá o link, dá um pulinho lá, assiste a aula, tá bom? Uma aula muito boa. E depois você volta aqui para a gente acompanhar a resolução aqui com o Ed Júnior. Legal? Tudo bem? Então quero dizer aí que hoje a gente vai, nesse vídeo, falar de comportamento microscópio da matéria com a variação de temperatura, dilatação térmica. Então, basicamente a resolução é de dilatação térmica. Tudo bem? Então vamos lá, né? Vamos à primeira questão aí, tá legal? Muito bem. Lembrando aqui, ó, antes de iniciar propriamente a questão, a gente sabe que o ΔL é igual a quem, pessoal? Tem uma expressãozinha aqui, né? Uma equação para a gente calcular como é a dilatação sofrida por um material, né? Então, o ΔL é igual a L0 alfa delta teta, tá bom? Esse ΔL aqui é justamente a nossa variação do comprimento, né? Que é a dilatação linear, por isso que tem esse alfazinho aqui, tá bom? Esse alfa que a gente chama de coeficiente de dilatação linear. Lembra disso? Muito bem. Então vamos analisar o que a questão 1 está pedindo para a gente aí com calma, com tranquilidade. Uma barra de ouro tem a 0 graus o comprimento de 100. Tudo bem. Então vamos pensar assim, ó. Tem o comprimento inicial da barra, que é de 100 centímetros, tá bom? Esse é o comprimento inicial dela. E esse comprimento da barra, ele está a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius, ok? Então tá bom. Então, deixa eu ver, eu tenho uma barra de 100 com a temperatura de 0, exatamente. Determine o comprimento da barra quando sua temperatura passa a ser 50. Opa! Então aqui, ó, eu vou ter um novo comprimento que eu vou chamar de comprimento final quando a temperatura, pessoal, for de quanto? For de 50 graus Celsius, ok? Então, o que está acontecendo, Ed Júnior? Bom, galera, ó, é fácil de imaginar o seguinte, ó, aqui tinha a barra, e essa barra aqui estava a 0 graus, tá vendo? Ó, a 0 graus, e aí você aqueceu a barra, você aqueceu. Eu vou exagerar aqui na variação, só para você entender direitinho, tá bom? Então você aqueceu e ela aumentou aqui, ó, tá vendo? Ela aumentou aqui um ΔLzinho aqui. Esse ΔL foi o que a barra aumentou. Perceba que antes o tamanho dela era esse aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, né, para ficar legal. Antes o tamanho dele era essa, ó, o tamanho da barra. E agora o tamanho da barra é esse. Então aumentou aqui um ΔLzinho. Claro que aqui a temperatura dela tem que ser maior, que é 50 graus Celsius. Então houve uma variação de temperatura aqui na barra, não foi? Ó? O delta teta, que é a variação de temperatura, vai ser sempre quem, galera? Temperatura final menos, ó, a temperatura inicial. Legal? Temperatura inicial. Muito bem, nesse caso, a final é 50 e a inicial é 0. Logo, o nosso delta teta aí que a gente vai ter que usar na questão, né, ó, vai ser de 50 graus Celsius, ok? Então a barra aí sofreu uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Esses 50 graus a gente vai colocar ele aqui, ó, no lugar do delta teta. Tudo bem? Legal, galera. O coeficiente de dilatação linear médio do ouro para o intervalo de temperatura considerado é 15 vezes 10 a menos 6. Lembra que esses coeficientes têm esses valorizinhos aí, esses valores pequenos mesmo, ó. 15 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco, né? Que é o valor do coeficiente de dilatação linear. Linear, uma só dimensão, que nesse caso é o comprimento, né, pessoal? Se você analisar, essa barra ela cresce como um todo, né? O volume dela aumenta. Mas aqui o comprimento dela é que tem um destaque maior. Então, como o comprimento tem um destaque maior, a gente vai analisar apenas a variação de comprimento da barra. E para a variação de comprimento, a gente tem que considerar o alfa. Tá legal? O alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Bom, então ele quer determine o comprimento da barra quando sua temperatura passa a ser 50. Pessoal,
Ele quer o final. Você concorda comigo que se ele aumentou um L, ó, ele tinha aqui de início um L0 e aumentou um ΔL. Então agora ele tem aqui no final um L final. Tá vendo? Esse L final, ele vai ser exatamente o L inicial mais o ΔL, que foi o que variou. Todo mundo concorda? Legal. Então vamos pensar que ele variou 0,2. Então vai ser o que ele tinha de início, 100 mais 0,2. Então vai ser 100,02 centímetros. Entendeu? 100,2, né, no caso, centímetros. Legal, galera? Então é só pegar o comprimento que ele já tinha e somar com o ΔL. Por que eu somo com o ΔL? Porque o ΔL foi exatamente o que aumentou como consequência da dilatação, do aumento da temperatura. Legal? Então vamos calcular quem é esse ΔL aí, galera. Como é o ΔL? Lembrando que a gente podia calcular direto o final, né? Mas por enquanto, como é a primeira questão, vamos fazer aqui só o ΔL. Então o ΔL vai ser o L0, vou repetir aqui, ó, alfa, delta, teta. Nas outras questões eu vou fazer mais rápido, estou explicando com calma aqui para você entender direitinho, tá bom? Então, ó, o L0, quem é o L0? É 100, né? O L0 é 100, legal? Quem é o alfa? Opa, o alfa é 15 vezes 10 a menos 6. E quem é o delta teta? O delta teta é 50. Ó, pessoal, eu gosto de fazer na sala de aula como, ó, eu conto os zerinhos que tem aqui e diminuo lá no expoente, né? Ó, tem um zero, dois zeros, três zeros, então eu vou diminuir 3 aqui no expoente, tá vendo? Então vai ficar assim, ó, que eu vou deixar 1, porque eu tirei o zero, 15 vezes 10 elevado a menos, aí aqui, ó, vou deixar o 5. Quantos zerinhos que eu tirei? 1, 2, 3. Então eu vou diminuir 3, vai ficar menos 3, tá vendo? Menos 6 mais 3 vai dar menos 3. Legal? Porque eu usei aqui 3 zerinhos. É como se eu multiplicasse esse cara por 1000, né? Na verdade, o que eu estou fazendo é isso. Então, quanto é que vai ser o ΔL, pessoal? Quanto é que vai ser o ΔL? Bom, aí só é multiplicar, ó. 1 vezes 15 dá 15. E 15 vezes 5 vai dar 75. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 75 vezes 10 a menos 3. Legal? Quanto isso? Centímetros. Opa, legal. Então, a barra dilatou isso daqui. Mas ele está pedindo o comprimento final da barra, galera. Então, ó, o L vai ser o ΔL mais o L0, né? Ou o L0 mais ΔL. Então, isso aqui vai ficar, ó, o L0 é 100, né? Mais o ΔL. Quanto é 75 vezes 10 a menos 3? Concorda que é 0,075? É isso aí, né? Ó, só é você voltar aqui 3 casinhas, ó. 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3, 0, então 0,075 centímetros, ok? Muito bem, então eu vou somar aqui, ó, 0,075 centímetros. Deixa eu consertar isso daqui, só para não ter confusão. Aqui é o L0 e aqui é o ΔL. Tá bom? Então o L vai ficar quanto? Vai ficar 100 mais isso aqui dá 100,075 centímetros. Esse aí é o resultado final da primeira questão. Tudo bem, pessoal? Então o que a gente fez? Utilizamos a equação da dilatação linear e fizemos com calma, com tranquilidade. Vamos para a próxima? Então vamos lá para a próxima questão. Uma barra apresenta a 10 graus o comprimento de 90. Então vamos de novo aqui comigo. Ó. A 10, temperatura inicial dela, 10 graus Celsius. Qual era o comprimento inicial dela? O comprimento é de 90 metros, tá bom? 90 metros. Legal. Aí, ó, sendo feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear 19. Então vamos lá, o alfa é igual a 19 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco. Legal? A barra é aquecida até 20 graus. Então agora ela foi aquecida a um θ final de 20 graus Celsius e ela vai ter um novo comprimento que a gente não sabe qual que é. Bom, ela pede a dilatação ocorrida na letra A. Bom, quem vai ser a dilatação, galera? Então vamos lá, letra A, ΔL, L0 vezes alfa vezes Δθ. Então a gente já tem todos os valores, vai fazer a continha agora. L0 é 90,
Opa, L0 é 90. O alfa é 19 vezes 10 a menos 6. E quem é a variação? O pessoal estava em 10, galera, e foi para 20. Então, variou quanto, galera? Variou 10. Variou 10. Então, ΔL vai ser, ó, de novo, os zerinhos aqui. Ó, vou tirar 1, 0, 2, 0, vou diminuir 2 lá. Então, vai ficar 9 vezes 19 vezes 10 a menos 6 vezes 1. Tá bom? Opa, menos 6 não, né? Que eu diminuí 2 zerinhos, então menos 4. Tá bom? Então, ó, o ΔL vai ser quanto? Pessoal, 19 vezes 9. Quanto é 19 vezes 9? 171, beleza. Então, 171 vezes 10 a menos 4, o que? Metros. Essa daqui é o que aumentou o comprimento, o tamanho aqui que variou da barra. 171 vezes 10 a menos 4. Se você organizar esse cara, vai ficar 0,0, né, ó, 0,0171 metros, onde em 1, 2, 3, 4 casas. Legal? Então, agora qual é o comprimento final? De novo, ó, L0 mais o ΔL. Viu como essa aqui já foi mais rápido? Porque a gente não estava explicando mais as outras coisas que nós explicamos na primeira questão. Então, o L0 é 90, o L0 é 90, tá bom? E o comprimento, a variação do comprimento é 0,0171. Logo, o L final vai ser quanto? Vai ser 90,0171 metros. Pronto, está aí respondida mais uma questão de dilatação linear. Tudo bem, pessoal? O que eu fiz? Peguei o comprimento, multipliquei pelo coeficiente e a variação de temperatura. Achamos isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 0,0171 e somamos ao 90. Então, 90,0171 metros. Legal? Vamos para a terceira questão? Vamos nessa! Olha aí, pessoal, com o auxílio de uma barra de ferro, quer-se determinar a temperatura de um forno. Para tal, a barra inicialmente a 20 graus é introduzida no forno. Verifica-se que após o equilíbrio térmico, o alongamento da barra é 1/100º do comprimento inicial. Então, calma, pessoal, que essa questão quis complicar mais um pouquinho. Vê só, ela está dizendo que eu quero saber qual é a temperatura do forno. Tá vendo? Ó, ele quer a temperatura do forno. E tinha uma barra de ferro, tá bom? Lá dentro do forno. E ela estava a 20 graus. Só que, desculpa, fora do forno, ela estava a 20 graus. E ela foi introduzida no forno. Depois que ela atingiu o equilíbrio térmico com o forno, o que significa isso, pessoal? Significa que ela atingiu a mesma temperatura do forno. Então, você colocou ela lá a 20, ela atingiu a temperatura do forno e você tirou. Ou seja, quando você tira a barra do forno, ela sai com a mesma temperatura do forno, porque elas estavam em equilíbrio, o forno e a barra, não é verdade? Então, olha o que ele diz assim, ó. E você percebeu que após o equilíbrio, houve um alongamento da barra. E ele está dizendo que esse alongamento é 1/100º do comprimento inicial da barra. Então, calma aí. Se ela alongou 1/100º do comprimento inicial, então esse 1/100º é a variação de comprimento da barra. Ou seja, esse 1/100º é o que a barra aumentou, é o ΔL. Esse ΔL é 1/100º do L inicial. Legal? Então foi isso que a barra aumentou, né? Não fique desesperado não, isso aí é uma questão um pouquinho mais complicada, mas que vai dar para você entender. Só é ficar prestando atenção na matemática aqui envolvida na questão, tá legal? Então a gente já sabe que é um comprimento. Ele aumentou, alongou 1/100º do comprimento inicial. Então tá aqui, ó, 1/100º de L0. Na linguagem da matemática, o do comprimento ou de alguma coisa é multiplicação. Então 1 dividido por 100 vezes L0, tá bom? Isso foi o que aumentou. Legal. E ele fala que o coeficiente é 12 vezes 10 a menos 6. O coeficiente de dilatação linear. Então, determina a temperatura do forno. Ora, qual é a temperatura do forno? Vamos lá, vamos ver qual é a temperatura do forno. Lembre-se que
a temperatura inicial da barra era de 20 graus Celsius. Então a gente vai fazer o quê? Vamos usar a mesma expressão, galera. Ó, o ΔL é igual ao L0 alfa delta teta, tá bom? Delta teta. Então vamos lá, ó. O ΔL a gente sabe que é 1/100º, então vou colocar aqui, ó, 1/100º de L0. Isso é igual ao L0 vezes o alfa. Quem é o alfa, galera? 2 vezes 10 a menos 6 multiplicado pelo delta teta. Júnior, por que tu não substitui logo o delta teta aqui? Vou descobrir quem é o delta teta e sei que a temperatura inicial da barra é de quanto? É de 20 graus. Então depois eu vou no finalzinho eu vou descobrir quem é a temperatura final do forno. Quer ver? Você vai entender já já. Ó, galera, eu tenho L0 aqui e L0 aqui, então eu posso cancelar. Ó, L0 com L0, tudo bem? Então fica 1/100, 1/100. Ora, 1/100 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2, concorda? É isso aí. E aqui vai ficar, ó, 12 vezes 10 a menos 6, vezes delta teta. Calma aí, Júnior, o que foi que tu fez aqui? Esse cara não está aqui no denominador? Não é 100? 100 não é igual a 100, é igual a 10 elevado ao quadrado. Então, eu posso subir esse cara para o numerador. Quando ele sobe, eu inverto o sinal aqui, eu coloco o negativo no expoente. Então, o 1 já estava aqui, esse cara eu subi, ficou 10 a menos 2. Legal? Então, ó, pessoal, quem é o nosso delta teta? Nosso delta teta é 1 vezes 10 a menos 2, dividido por 12 vezes 10 a menos 6. Legal? Tudo bem? Esses cálculozinhos aí, nesse tipo de questão, a gente tem que já ir se familiarizando com isso, porque é exatamente isso que a gente vai ter que fazer. É legal? Então vamos aqui pensar o seguinte, ó. Bom, eu posso dividir aqui o 1 pelo 12, né? O 1 dividido por 12 vai dar 0,08333. Então eu vou colocar aqui, ó, 0. Deixa eu pegar aqui. Júnior, mas esses cálculos são chatos. É, galera, é chatinho mesmo. É só a gente fazer com paciência, sem preguiça, que vai dar certo. Então aqui, ó, 833 e por aí vai. Eu vou deixar só 0,833, tá bom? Vezes 10 elevado a quanto? Ó, menos 2 menos 6 é uma divisão. Então é menos 2 mais 6, né? Porque o menos com menos vai dar mais aqui. Então menos 2 mais 6 vai dar 4. Legal? Caminha 4 aqui agora, pessoal. Lembrando que aqui tem um zerinho, né? Deixa eu consertar aqui, isso é 0,083. Ah, mas que coisa chata. Olha lá. Peraí, deixa eu voltar aqui minha canetinha. Muito bem. Então aqui tem um outro zerinho aqui, galera. Um outro zerinho aqui, tá bom? Um outro zero. Poxa, eu vou apagar isso tudo para fazer direito. Que negócio chateia às vezes, viu? Mas não esquenta a cabeça com isso não. 0,833 vezes 10 elevado à quarta. Se você multiplicar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, caminha, vai ficar 833 graus Celsius. Tá vendo? Esse aqui vai ser o valor da variação de temperatura. Acabou a questão? Não. Por que não acabou? Porque a temperatura inicial era 20. Então, qual é a temperatura que ele saiu do forno? Ó, que saiu é a mesma temperatura do forno. Então, ó, vamos lá. Delta teta é igual ao final menos o inicial. Quem é o delta teta? 833. Quem é o final? É o que a gente quer descobrir. Menos quem é o inicial? 20. Legal? Então, teta final vai ser 833 mais 20. Isso aqui vai dar 853 graus Celsius aproximadamente. Isso aí era a temperatura que o forno estava. Beleza, galera? Tranquilão. Se você não entendeu muito bem essa questão, calma, pausa o vídeo aí, bebe uma água, depois retorna, vê a resolução da questão de novo com tranquilidade que você vai entender, tá bom? Vamos para a quarta questão. Olha lá, a quarta questão. João precisa abrir um recipiente de conserva cuja tampa está emperrada. O recipiente é de vidro comum, tá bom, tá aqui, ó, uma garrafa de vidro, um recipiente de vidro, e a tampa é de alumínio. Opa! Para facilitar a abertura, sugeriu-se
que ele colocasse a tampa próxima à chama do fogão por alguns segundos e imediatamente após afastar o recipiente da chama, tentasse abri-lo com calma, né, para não se queimar. O procedimento sugerido vai favorecer a separação entre a tampa e o recipiente, facilitando a tarefa de destampá-lo. Por quê? Por quê, galera? Por quê? Vamos pensar aqui. O coeficiente de dilatação térmica do vidro é maior que o do alumínio? Não. E por que não? Se o coeficiente de dilatação térmica é maior, então ele vai dilatar mais, tá bom? Quem tem maior coeficiente de dilatação térmica dilata mais. Você joga a mesma quantidade de calor, ele vai dilatar mais. Então, se está o vidro e o alumínio, nesse caso, quem dilata mais é o alumínio. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação do alumínio é maior que o do vidro. Então, o vidro vai sofrer uma dilatação menor do que o do alumínio. Como o alumínio dilata mais, então ele salta aí, né? Ele fica, você consegue abrir a garrafa com uma facilidade maior, tá bom? Então a resposta não é a letra A. A letra A está equivocada, ele inverteu aqui. Olha a letra B, o coeficiente de dilatação térmica do alumínio é maior do que do vidro. Opa, perfeito, galera. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é maior do que do vidro e se explica o porquê ele consegue abrir a garrafa, tá bom? A letra C diz que o calor da chama diminui a pressão interna do líquido, da conserva. Não, isso não acontece. O calor da chama diminui o volume, também não acontece, vai aumentar, aumenta e aumenta. O coeficiente de dilatação térmica do vidro tem o mesmo valor do alumínio. Não, galera, se tiver o mesmo valor, o que vai rolar? Você não vai conseguir destampar nunca, porque você vai ficar aquecendo e os dois vão dilatar de igual forma, né? Porque o dilatação é o mesmo para os dois, então não é essa a resposta também. E aí, confirmando a resposta, a letra B. Tá bom? Legal? Vamos para mais uma? Olha só. Essa é uma questãozinha que já envolve dilatação volumétrica, tá bom? Então a gente já está saindo de dilatação linear e indo para dilatação volumétrica. E muita calma nessa resolução aí, tá bom? Eu vou explicar para você. Olha só, um certo frasco de vidro está completamente cheio com 50 centímetros de mercúrio, tá legal? Então vamos imaginar a situação aqui, galera. Eu tenho um frasco, de vidro. E esse frasco de vidro aqui está cheio de mercúrio. Ele está completamente cheio de mercúrio, tá legal? O que vai acontecer, galera? Geralmente, o que acontece? Os líquidos, eles dilatam mais do que os sólidos, legal? Então, quando tu começar a aquecer esse frasco aqui, o que vai ocorrer, galera? Vai ocorrer que o líquido dilatando mais do que o frasco, como o recipiente está cheio, o que vai ocorrer? Vai cair líquido aqui, para fora do recipiente. Aí você fala assim, poxa, de Júnior, o recipiente também não está dilatando? Está, mas só que o líquido, galera, geralmente, como eu falei, dilata mais do que o sólido, então vai transbordar, vai extravasar alguma coisa aqui e vai cair aqui no chão, tá bom? Esse líquido que extravasa, você pode dizer assim, Júnior, esse líquido que extravasa, que cai aqui, é exatamente a dilatação do líquido, não é isso? Aí eu respondo para você, não, pessoal, não é. E por que não é? Porque o recipiente dilata também junto com o líquido. Se você pensar assim, beleza, o líquido dilatou e o recipiente não dilatou. Então, o que está transbordando é o que dilatou do líquido. Aí eu diria, está certo. Mas isso não acontece. Por quê? Porque quando você aquece o líquido, você tem que necessariamente aquecer o recipiente. Aí esse calor que vem aqui da base do líquido, ela passa para o recipiente, da base do recipiente passa para o líquido. Então você aquece o recipiente também. O que acontece? O recipiente dilata, ele vai aumentar o seu tamanho. Mas como o líquido dilata mais, esse é o nosso acordo, então ele vai acabar transbordando. Por quê? Porque estava cheio. Antes de dilatar já estava cheio. Estava ocupando todo o volume do vidro, né? Olha aqui o que ele diz, um certo frasco de vidro está completamente cheio, tá bom? Então isso daqui, o que acontece? Vai extravasar. Isso aqui que extravasou, a gente chama de dilatação aparente, galera. Dilatação
isso aqui que extravasou, deixa eu escrever aqui direitinho, é o que a gente chama de dilatação, ó, aparente. E por que aparente, de Júnior? Porque na realidade ela não é a real, né, galera? Desculpa aí. Não é a real. E por que não é real? Porque a gente já combinou que o frasco também dilata. Então, vamos combinar o seguinte, ó. É novidade para você? Pode ser, então vai ser um pouquinho estranho, mas logo logo você vai acostumar com isso. Então, não posso dizer que o que transbordou é a dilatação real do líquido. Por quê? Porque o frasco também aumentou o seu tamanho. Então, vamos concordar o seguinte, ó. A dilatação, vou chamar aqui, ó, de ΔV, olha só, ΔV aparente, tá legal? Chamar de AP aparente, melhorar esse Pzinho aqui, olha aí. O ΔV aparente vai ser o ΔV real menos o ΔV do recipiente. No caso aí, o vidro, né? O recipiente, tá bom? Olha aí, galera, vê se você entende comigo, ó. Calma aí, Júnior, o que transbordou é o aparente, legal, tudo bem. Ele é o aparente porque parece que ele é o real, mas não é o real não, ele é o aparente. O real é o que efetivamente dilatou, o que de fato dilatou, é esse real aqui. Se você pegar o real que dilatou menos o que dilatou do recipiente, então você vai ter a dilatação aparente. Legal aí? Tudo bem? Então, ó, pessoal, essa regrinha aqui eu tenho que saber, eu tenho que gravar. Vamos terminar de ler? O conjunto se encontra inicialmente a 28 graus. No caso, o coeficiente de dilatação médio do mercúrio tem um valor de 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco. E o coeficiente de dilatação linear médio do vidro vale 9 vezes 10 a menos 6. Então, calma, ó. Ele te deu um coeficiente do mercúrio, que é um coeficiente volumétrico, e te deu o coeficiente linear do vidro. Olha, linear, ó, linear é o coeficiente de uma só dimensão, comprimento, tá bom? Então, cuidado, a gente está falando de dilatação volumétrica. Toda vez que a questão te der a dilatação linear, mas te pedir a dilatação volumétrica, então você vai ter que multiplicar o coeficiente por 3. Tá legal, galera? Tranquilão? Então, olha só aqui a dica, ó. O alfa, tá bom? É o coeficiente linear, tá bom? O beta, que a gente não vai falar nele aqui, mas ele existe, em outras resoluções a gente vai comentar. O beta é o que a gente chama de superficial ou de área, tá bom? É o superficial ou de área, coeficiente linear, coeficiente de dilatação superficial, e o gama é o que a gente chama de volume, volumétrico, tá bom? Coeficiente de dilatação volumétrica, olha aí, tá bom, galera? Superficial, linear e volumétrica. Qual é a relação? Ó, o beta é igual a 2 vezes o gama, o alfa, desculpa, né? E o gama é igual a 3 vezes o alfa, tá bom? Então, quando a questão te deu dilatação linear do vidro, ora, mas você está calculando o volume do vidro, tá bom, pessoal? O volume. Então, aqui eu tenho que multiplicar o 9 por 3, tá legal? Então, determine o volume de mercúrio extravasado quando a temperatura do conjunto se eleva para 48 graus Celsius. Então, o que ele quer? Se ele quer o extravasado, ele quer o aparente, galera. Ele quer o aparente. Aí, deixa eu te dar uma relação aqui, pessoal, que eu não vou explicar agora para a gente ganhar um tempinho, mas o coeficiente de dilatação aparente vai ser o coeficiente de dilatação real menos o coeficiente de dilatação do recipiente, que eu vou abreviar aqui assim, tá bom? Então, ó, essas duas relações aqui vai ser sempre verdade para a gente. Então, o coeficiente de dilatação aparente é igual ao coeficiente de dilatação real menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Calma, o que ele chama real? Real e aparente está se referindo ao líquido, à substância. E o do recipiente está se referindo aonde está a substância. Nesse caso aí, o frasco de vidro, tá bom? Então, toda vez que ele falar em real e aparente, ele está falando do líquido, da substância. Quando ele falar em recipiente, ele está falando aonde a substância está. Beleza? E esse aparente aqui corresponde ao que foi extravasado, ao que derramou, ao que caiu lá, transbordou.
tá legal? O real é o líquido mesmo, é quanto vale lá, a questão vai dar, tá aqui, ó. O real é esse, ó, 180, tá bom? E eu tenho aqui o do recipiente, que é esse aqui, 9, multiplicado por quanto, galera? Por 3, tá bom? Então, vamos lá. Ele quer o volume extravasado. Aí você vai fazer assim, ó, olha que legal. Grava isso aqui por enquanto, aí vai ficar assim, ó, o ΔV aparente, que é o que ele quer. Vamos voltar lá para a nossa equação. Ó, o aparente vai ser o V inicial vezes o gama vezes o Δθ, tá vendo? É parecido com aquela equação da dilatação. Escrevi aqui a equação de dilatação e depois apago, só para você ver, ó, L0 alfa Δθ, tá vendo? Só que agora aqui o V, porque não é mais comprimento, é volume, aqui o V, aqui o gama, que é 3 vezes o alfa, e o Δθ a gente repete. Então é muito parecida e a gente tem que estar ligado aí nessa equação, tá bom, pessoal? Então como é que a gente vai fazer aqui agora? Ó, muito fácil. Veja, perceba que o que eu quero é a dilatação aparente. Legal. Eu tenho o volume inicial? Tenho, que é 50, ó, que é o do mercúrio que estava lá dentro, como o frasco estava todo cheio, o frasco, e ele tem 50 centímetros cúbicos, então também é 50 centímetros aqui. Ó, galera, 50 centímetros vezes, opa, aqui que é a bronca, o gama, a gente não tem, que é o gama o quê? Aparente, não é? Ó, o gama aparente. A gente não tem esse gama aparente. E quem é o Δθ? O Δθ é fácil, porque a temperatura foi de 28 para 48. Se foi de 28 para 48, então variou 20. Legal? Adjunir agora, como é que a gente vai calcular esse gama aparente, Adjúnior? É muito fácil, galera. Se você olhar aqui em cima, ó, você tem os coeficientes, tá vendo? Aí você vai ter que usar essa relação aqui, ó, para calcular ele. Legal? E como é que fica calculando com essa relação aqui, Adjúnior? Fica fácil, galera. Vê só, preste atenção comigo aqui, ó. Vou calcular ele aqui embaixo. Quem é o aparente? O aparente é o que a gente quer. Então vamos lá. O gama aparente vai ser igual, ó. Quem é o gama real? O real é o do líquido, tá aqui, 180, ó, vezes 10 a menos 6, tá bom? Legal, tá bom. E quem é o do recipiente, de Júnior? Menos 3 vezes 9. Então vai dar 27 vezes 10 a menos 6. Legal? Olha aí, ó, estamos a um passo de descobrir o gama aparente, tá bom? Cuidado, esse 27 veio da onde? Porque, ó, 9 vezes 3, porque isso aqui é o linear, é o alfa. O gama é 3 vezes o alfa. Então, cuidado nisso aí, tá bom, pessoal? Bom, então aqui só é a gente fazer o seguinte, ó, 180 menos quanto, galera? Menos 27, legal? E isso aí vai dar 153. Então aqui vai ficar 153 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco. Tá aí, ó, o gama. Agora vamos jogar ele aqui na equação. Então vai ficar 50, né, vezes 153 vezes 10 a menos 6 vezes 20, galera. Olha aí, que legal. Estamos a um passo de terminar a nossa questão aí. Então, a dilatação aparente vai ser quanto? A regrinha lá, ó, tem um 0 aqui, vou diminuir 2 lá. Então, vai ficar 5 vezes 153 vezes 10 a menos 4. Por quê? Porque eu diminuí 2 zerinhos vezes 2, tá bom? Então, finalizando a nossa questão aí, ó, vai ficar quanto isso aqui, galera? 5 vezes 150 vezes 10 a menos 4 vezes 2. Ora, só é você agora fazer 5 vezes 153, tá legal? E esse cara aí, vezes quanto, galera? Vezes 2. Isso vai dar 1530. Então, vai ficar aqui, ó, 1530 vezes 10 a menos 4. Legal? Então, qual é a dilatação aparente, pessoal? A dilatação aparente, ó, 1, 2, 3, 4. 0,153 centímetros, o que, galera? Cúbicos. Tá vendo, ó, que é o volume. Então, a dilatação aparente tem esse valorzinho aí pra gente. Legal, galera, tudo bem? Aí, Júnior, mas a matemática complicou, eu achei chato, coisa e tal. Verdade. Eu tenho que colocar aqui porque você precisa ver isso, mas quando você estiver resolvendo outras questões de dilatação,
volumétrica envolvendo a dilatação aparente e os coeficientes aqui, você vai ver que vai ficar bem mais simples. Legal, galera? Tranquilão? Que bom, hein? Então tem a questão desafio aqui, ó. A questão desafio eu vou deixar você na curiosidade, esse vídeo aí já está um pouquinho longo e eu faço um novo vídeo mostrando para você como é que faz essa questão desafio aí. Vou deixar você pensar mais um pouquinho, tá bom? Então por hoje é só. Muito obrigado a todos e até a próxima.